Amados, é um grande privilégio para mim poder estar aqui hoje. Eu gostaria muito que vocês soubessem que a igreja que tenho pastoreado, que é a Igreja Presbiteriana Vida, tem orado por vocês. Nós temos acompanhado todos os momentos que vocês têm vivenciado e vocês fazem parte das nossas orações. E nós vemos que Deus tem abençoado vocês. E isso é maravilhoso. Eu quero convidá-los a abrirem a Escritura comigo no Salmo 10. A palavra de Deus no Salmo 10 diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição. Enganos e opressão debaixo da língua, ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes, nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se e rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, erga a tua mão, não te esqueças dos pobres. Porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti te entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da tua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença, cultuando ao Senhor, único Deus, merecedor de receber esse louvor e adoração. E nós estamos na tua presença também, ó Pai, na busca da tua graça, da tua orientação através da tua palavra. O Senhor é o Deus que conhece o coração de cada um de nós que aqui está. E pedimos, venha pastorear a cada um de nós. Faça da tua palavra um instrumento de edificação para a nossa vida. Te pedimos isso já agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Existe uma frase aqui nesse texto que deve nos levar a pensar nesse momento de estudo da palavra. E a palavra é simples. Por que o Senhor está longe, Senhor? Você já fez esse tipo de indagação ao Senhor? Você está vivendo uma situação difícil e você diz, parece que Deus está longe. E você chega diante dele para orar e diz, Senhor, me mostra a sua graça. Me mostra o seu rosto.
dê para mim um entendimento de que o Senhor não está longe. Por favor, cuida de mim. Eu creio que os salmos, eles têm como propósito maior de Deus, a juntá-los, ser instrumentos que nos levam a adorar a Deus em meio às adversidades. A grande maioria dos salmos são salmos de lamentações, de angústia na presença de Deus. O próprio salmista Davi, ele escreve mais de 50, quase 60 dos seus salmos, são salmos de angústia e de lamentações diante de Deus. Davi não foi diferente de nós. Por que os salmos são úteis? Não existe uma resposta tão simples assim como eu estou dando. Mas os salmos têm algo que nos ajuda muito. Os salmos são honestos. Falam das coisas de uma maneira verdadeira. Não fala com rodeio. Com isso, eu quero dizer que os salmos têm a capacidade de expressar e versar o que nós sentimos profundamente nas nossas almas. Quando a gente ouve ou lê o salmo, parece que Deus está mostrando a gente ali naquele lugar. Ele está nos dando a oportunidade de ver situações que nós mesmos vivemos profundamente nas nossas almas. Eles dizem coisas que abordam algumas das emoções mais difíceis que nós vivenciamos, emoções conflitantes que passam por nossos corações, porque na mesma hora que nós estamos aqui adorando ao Senhor e provavelmente quando nós nos assentamos para confessar os nossos pecados, existe uma guerra ali dentro. E eu tenho que humildemente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, misericórdia, porque eu estou na presença do Deus vivo, santo, único, sustentador e que dá sentido à minha vida. Eu sou miserável, impuro, pecador, e eu preciso da sua misericórdia. Os salmos, eles abordam questões cruas, coisas que verdadeiramente vivemos e que muitas vezes são assustadoras sobre a nossa vida. E aí nós temos que olhar e ver Deus e a resposta. E nós temos que levantar os nossos olhos e dizer: pastoreia, Senhor, o nosso coração. Esses dias, estudando com a igreja o Salmo de número 63, Davi começa dizendo: ó Deus. E logo depois ele diz: meu Deus. E o Salmo 63 é quando ele está no deserto, angustiado, sendo perseguido de morte, sozinho. E ele começa ali a entender que mesmo naquela situação tinha que adorar a Deus. Ele tinha que ter algum significado e alguma esperança. E o salmista começa a falar de quem é Deus, lembrar quem é Deus. E ele começa a falar desse Deus e ele dizia: aleluia, louvado seja Deus. E ele começa a falar da misericórdia de Deus, do sustento de Deus, da providência de Deus. E cada vez mais ele foi fortalecendo o seu coração. E mesmo ali sozinho no deserto, sem expectativa de sustento por parte de homens, ele tem uma convicção e chega no final, ele exalta o Senhor, que é o seu libertador. É exatamente isso que acontece aqui no Salmo de número 10. É o salmista fazendo perguntas difíceis para si mesmo, para Deus, e agora ele precisa chegar diante de Deus, diante dessas dificuldades, e pedir ao Senhor: tem cuidado de mim, tem cuidado de mim. Eu creio que ao estudarmos os Salmos, a gente evita normalmente duas maneiras comuns e inúteis pelas quais pessoas costumam tentar lidar com a sua dor. São coisas que muitas vezes nós fazemos, mas não deveríamos fazer. O sofrimento em qualquer nível, ele cria questionamentos difíceis. Mas algumas pessoas simplesmente eles querem não reconhecer que existe problema. Deixa isso para lá. Isso não resolve nada. O problema continua ali do mesmo jeito. É quase que a invenção de uma existência fictícia. Eu vivo no mundo que eu invento para mim mesmo. Eles lutam para aceitar o que aconteceu.
E o que está acontecendo? Até mesmo negando. Outros são tão preocupados para analisar as situações que eles querem respostas de tudo. E eles chegam diante de Deus e dizem assim: Senhor, por quê? Mas como assim? Não tem lógica, eu sou servo do Senhor, estou na sua presença, eu venho na igreja. Por que o Senhor permitiu que a nossa igreja caísse? Eu acho que está uma boa resposta para os irmãos hoje aqui. Deus queria que houvesse um novo templo. Por que o Senhor permite situações como essa? Porque Deus tem algo novo para mim. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. O Salmo de número 10 é um salmo que fala do sofrimento que alguém pode viver por causa da injustiça. De alguém fazer algo contra a sua vida. Esse salmo ele trata do problema do mal e da injustiça não resolvida. Aquela injustiça que a gente ouve e a mente da gente fica cansada com aquilo e o coração da gente doído. E a gente diz, nossa, mas como é possível isso? Até quando esse que age com injustiça vai continuar? Será que Deus não está vendo? Será que Ele não está ouvindo? O salmista Davi, num dos salmos, ele diz, até quando, Senhor? Até quando nós vamos esperar a sua resposta? Esse aqui é um salmo extremamente útil, porque ele fala de algo com o qual todos, eu e você, cada um de nós que está aqui dentro, estamos familiarizados, que é a injustiça. Você já foi injustiçado alguma vez por alguém? Você já foi humilhado por alguém? Alguém já tirou de você o que era seu? Ou alguém não permitiu que aquilo que deveria ser seu se tornasse seu? Você já foi julgado inadequadamente? Você já percebeu certas maravilhas na vida de alguém e você diz, sou um igual e não experimento isso? E você pode estar dizendo consigo mesmo, isso já é doloroso o suficiente, ainda venho no culto e alguém vai falar ainda daquilo que dói dentro do meu coração, mas é importante. A dor é difícil de lidar. Mas a frustração ligada à injustiça é dolorosa em um nível completamente diferente. É mais profundo. Provavelmente você já pensou no que faria se tivesse o poder de expor essas pessoas que são contra você. Esses que agem no mundo como se fossem Deus e não são. Você gostaria de deter essas pessoas e punir essas pessoas. Mas muitas vezes a única conclusão que nós chegamos é, somos impotentes. Então, o que você faz? E quando a enfermidade alcança você ou alguém que você ama? Isso se arrasta durante dias, na vida de alguns durante anos. Eu não tenho uma única ação que eu posso tomar para que aquilo melhore. E aí as perguntas acontecem no coração. E aí chegam lá no gabinete pastoral, esse é o meu ministério de atendimento, e as pessoas ficam com medo de fazer perguntas. Até que eu digo para elas, pode falar. Saiba que Deus quer te ouvir. E as pessoas começam a fazer perguntas honestas diante das suas próprias realidades. Tem hora que nós temos medo de que Deus não vai se agradar de nós porque nós temos perguntas honestas. Davi teve perguntas honestas para Deus e chorou diante de Deus. E ele disse, até quando, Senhor? Ele volta a atenção para Deus aqui nesse texto com algumas perguntas que são duras. Se você observar, o capítulo 10 é uma colocação atrás de outra de alguém que vive e vê a injustiça, vive a dificuldade e tem no seu coração perguntas que precisam ser feitas diante de Deus. Ele não fala sobre o problema do sucesso do mal como se fosse uma ideia teórica. Ele vai diante daquilo e diz, Senhor, o problema existe, é esse. Isso é fundamental, é eu diante de Deus. Você vê que o problema não é apenas uma injustiça qualquer, mas é uma questão de que
parece que Deus não está se importando comigo. E a Bíblia diz que se eu creio em Jesus como meu Salvador, eu passo a partir daquele momento viver numa relação com Deus como pai e filho, como meu Deus e o meu Senhor. O Deus criador de todas as coisas e que pode intervir com poder sobre qualquer realidade que eu vivo. E certamente eu e você temos essas situações. O texto diz: por que, ó Senhor, o Senhor está longe? Essa é a pergunta honesta do salmista. Por que o Senhor está longe? Eu quero te dizer que o salmista, ao falar essas palavras, a única coisa que ele queria era ser honesto diante de Deus. E é exatamente isso que Deus quer. Só que, ao trazer essa frase, ele chama a este Deus de Senhor. Ele não está dizendo, eu não acredito no Senhor. Ele não está dizendo, eu não dependo do Senhor. Ele não está dizendo, eu duvido que o Senhor possa fazer alguma coisa. Ele está dizendo respeitosamente, Senhor, por que o Senhor que é Senhor está longe? Essa palavra Senhor aqui, um nome sagrado e poderoso, é o nome Yahvé. Alguns traduzem como Javé ou Jeová. É o Deus Senhor na Escritura. Quando você vê no Novo Testamento a expressão traduzida Senhor, Kyrios, no Novo Testamento, é o mesmo que está aqui. É o termo que significa, é o eu sou. Aquele que é poderoso, aquele que é verdadeiro, aquele que eu reconheço como o Senhor. É interessante que mesmo havendo uma pergunta sincera e cheia de angústia dentro do coração, o salmista ele não perdeu a noção de quem Deus é. Aquilo não foi possível acontecer e ele sabe que não acontecerá. A única coisa, ele precisa da resposta de Deus a coisas que ele não está encontrando respostas. E que ele sabe que homem algum pode dar essa resposta. Por isso que ele chega e diz, porque o Senhor está longe, Senhor. Eu sei o que o Senhor é. Quando Deus conversa com Moisés e vai se identificar com Moisés, ele diz, eu sou o que eu sou. Eu sou. Ele está dizendo, eu, Yahvé, eu sou Javé, eu sou o Senhor. Dize a este povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Não existe descrença. O que existe é desânimo. E nós precisamos aprender a ver a diferença disso. Muitas vezes nós estamos tão angustiados com a vida que às vezes nós começamos a pensar que nós estamos agindo como incrédulos. E saiba que Satanás, ele quer exatamente colocar no seu e no meu coração a validade da nossa fé e a bondade daquele que nos salvou através do sangue de Cristo. E muitas vezes nós ficamos tentando manter a validade da nossa fé com expressões de que o problema não existe, ou ele é pequeno, ou ele é irrelevante. O salmista ele não faz isso, ele diz, Senhor, eu estou sentindo o Senhor longe, e eu estou vendo um bocado de injustiça, e esse negócio não está bom não. Mas eu sei que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Não deixe o seu coração perder isso de vista. Este foi o Deus que defendeu o seu povo e libertou o seu povo. A palavra de Deus diz que Yahvé é um libertador, ele é salvador, ele é o Deus que tirou o seu povo da escravidão. Quando Moisés recebe a palavra de Deus, ele diz, eu sou o que sou. Vai lá e diz para eles, eu sou o que sou, aquele que tirou vocês daquela terra do Egito. Mas nesse texto, Deus, segundo o salmista, Deus está longe. O que estava acontecendo? O povo de Deus está em apuros, e isso é óbvio aqui no texto. No entanto, parece que Deus está distante, mas não removido, não inexistente.
o que ele sente é que Deus não está convivendo com essa situação na qual eu estou vivenciando. E creio, queridos, que essa é uma das situações mais dolorosas na vida de um cristão. É quando eu não consigo ver que Deus está comigo, ou está perto. E eu tenho um envolvimento com Ele, mas eu não estou sentindo a sua presença. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala no capítulo 8 sobre algo semelhante. E ele diz que em momentos como esse, o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está dizendo é que naquele momento onde eu não consigo nem mesmo levantar a minha voz ao Senhor e dizer, ó Senhor, ou dizer como Davi, ó Deus, meu Deus. Quando eu acho que as minhas orações não passam daqui, porque parece que Deus não está ouvindo, ou de alguma forma algo está bloqueando a minha comunhão com Deus, diz o apóstolo Paulo, quando eu não dou conta de orar, o Espírito de Deus, ele intercede junto ao Pai, a meu favor. É Deus intercedendo por Deus, o Espírito intercedendo na presença do Pai, a meu favor. Essa é a resposta que Deus traz para nós. Fique tranquilo, porque mesmo que você ache que eu estou distante, eu não estou. A segunda pergunta que o salmista traz aqui na parte B do primeiro verso é: por que você se esconde em tempos de angústia? Senhor, parece, a sensação que eu tenho é que na hora que eu preciso mesmo, a angústia bate, eu não consigo te achar. Eu não consigo te perceber, ou eu não consigo, como o brasileiro e um bom latino diria, eu não estou sentindo. E eu creio que o cristianismo, ele tem vivido muito sobre, ou debaixo dessa ideia de sentimento. A minha relação com Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com fato. E o fato é, eu convivo com Deus, porque na eternidade Ele resolveu me amar. E hoje, Ele se aproxima comigo, para mim, Ele vem na minha vida, Ele entra dentro do meu coração, Ele abre o meu entendimento, eu entendo a Escritura, eu recebo a fé, eu creio nele e sou salvo. Isso tudo não tem nada a ver com sentimento. Isso tem a ver com o fato de Deus ter determinado que me amaria, Ele me ama. O fato dele ter determinado que me salvaria, e Ele me salvou. Ele ter determinado que me daria o Espírito Santo, e Ele me deu. Ele ter determinado que Ele cuidaria de mim como Pai, que sabe qual é a minha necessidade. E Ele faz exatamente isso. Então, quando o salmista diz, parece que eu não estou te vendo, Senhor. E na hora da angústia, parece que o Senhor foi embora e me deixou sozinho. Não é assim. Mas é isso que ele está entendendo. A ideia de esconder aqui, queridos, é a ideia daquele que parece que não está do meu ladinho. É como se eu pudesse, diante das circunstâncias, perder a noção de que Deus está em todo lugar. Mas com referência ao seu povo, Ele está com o seu povo, sendo, fazendo e abençoando. É exatamente assim que Deus age. Deixa eu caminhar um pouquinho mais nisso com vocês. Vamos fazer uma pausa aqui um momento e fazer duas observações. A primeira delas, alguns de nós que certamente sofremos grandes injustiças, como lhes disse, e isso afeta profundamente os nossos relacionamentos com Deus. Não permita que o inimigo o convença disso. Segundo, é preciso haver espaço na sua vida para que você continue a crer no Senhor. Para que você continue a poder com liberdade, mas com certeza de que Deus está ouvindo, conversar com Ele, nem que seja para chorar a angústia. Mas o crente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E por causa disso ele não pode chorar. Mas o crente,
É aquele que levanta a mão e diz: não existe inimigo contra mim. Tudo isso é verdade. Mas é aquele que vive dor, angústia e tristeza. Aquele que, apesar do mundo gerar tudo isso, e essas dificuldades para eu viver, a minha alegria é o Senhor. Nós precisamos entender que o que Deus está querendo fazer aqui com esse texto, nos levando a compreender o que Davi está querendo nos mostrar aqui, é que, apesar das circunstâncias, eu posso e tenho uma alegria. E a alegria que tenho é o Senhor quem é e quem dá. É por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E quando o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ora pelos discípulos, ele diz: Pai, eu não quero que os tire do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas eu quero que o Senhor os livre do mal. E antes de dizer essas palavras, o Senhor Jesus diz para que eles tenham alegria na palavra, na promessa de Deus. Querido, a alegria do cristão é a promessa de Deus. É a palavra de Deus. Como é difícil, às vezes, fazer uma visita a uma pessoa que está muito enferma e pastorear o coração dessa pessoa e falar para ela ter esperança. Esses dias eu tive que ir a um hospital, uma UTI, para visitar uma pessoa. E naquela semana que ela foi internada, o médico disse para ela, junto com a família que estava ali: não temos mais nada para fazer. E naquela semana a situação dela piorou bastante. O que eles estavam fazendo? Amenizando as dificuldades daquela pessoa. Crente no Senhor Jesus. Viveu a vida inteira servindo ao Senhor Jesus com seu marido, que era um ministro do Evangelho. E agora ela estava diante de uma realidade. E a realidade é a morte. Ela está batendo na porta, está ali bem pertinho. E a pergunta é: você está pronto para isso? Nossa, mas você tem a responsabilidade de fazer essa pergunta? Não, eu tenho sim. Porque eu quero que essa pessoa esteja tranquila diante da promessa de Deus. E a pergunta é: você está pronto? Você está em condição de estar na presença de Deus? Você tem certeza, você entende a promessa do Senhor? Acalma o seu coração diante dessa verdade. Porque Deus é fiel e a promessa dele vai se cumprir. Nem mesmo, irmãos, o maior dos inimigos, que é a morte, pode tirar de nós as convicções que temos, a fé que Deus me deu e deu a você, e a alegria que Ele nos proporciona, sendo Ele a própria alegria. A presença dEle e as promessas dEle. Aquele inimigo que nós não vencemos, Cristo venceu ao ressuscitar para nos dar certeza da vida eterna. Perguntar para Deus, sofrer, ter dores, ter angústia, poder conversar com Deus, isso é extremamente importante, queridos. Mas nós precisamos entender que em meio a essa situação, Deus é o nosso alento, é a nossa expectativa, é a resposta. Qual é a realidade que o salmista está trazendo? Do verso 2 ao verso 11, é uma lista das coisas que o salmista está experimentando. E se você for olhar ali, ele está olhando para o mundo que ele está vivendo, onde as pessoas estão agindo com maldade com aqueles que são mais pobres, com maldade com aqueles que são mais fracos, de forma muito sofisticada, indo contra essas vidas, e aquilo trazia para o coração do salmista muita tristeza. Ele diz: essas pessoas, a sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, ele tem insulto e maldade.
Eu estou convivendo com isso, isso está acabando comigo. Sobre o que ele fala? Do verso 2 ao verso 4, ele fala do orgulho. Essas pessoas são orgulhosas, são arrogantes. Depois ele diz no verso de número 5 e 6, essas pessoas, elas têm um sucesso que para nós é frustrante, porque enquanto nós vivemos e trabalhamos e fazemos as coisas de maneira piedosa, essas pessoas são ruins e ainda são prósperas. Isso me faz lembrar do Salmo de número 73 de Asaf. E Asaf era o dirigente de louvor do povo de Deus no templo. E ali naquele texto, o Salmo de número 73, ele abre o seu coração e diz: os meus pés por pouco não resvalaram, não desviaram das veredas e do caminho do Senhor. Eu estive por pouco, porque eu comecei a prestar atenção nos homens, nas maldades dos homens. Eles ficam gordos de tanto comer. Eles são violentos e para defender uma violência, um ato de violência, eles cometem outro ato de violência. E o mundo para eles está sempre muito tranquilo e muito bom. Nada chega para eles para destruí-los. E o salmista diz: e eu vivi a minha vida inteira servindo ao Senhor. E Asaf diz: e aí? Parece que eu fiz tudo em vão. E no Salmo 73 ele diz: foi até o dia que eu entrei na casa do Senhor e atinei para o fim deles. Ele diz: olha, Deus abriu os meus olhos quando eu finalmente fui para a casa do Senhor para falar com Deus, para adorar a Deus e ouvir a resposta de Deus. E quando aquilo aconteceu, Deus me orientou e me mostrou que o fim daquelas pessoas era a perdição. Mas aqueles que amam ao Senhor e se referindo a Ele, havia esperança e vida eterna preparada. E aí ele voltou a adorar a Deus no Salmo 73. Queridos, eu e você precisamos entender que no mundo onde nós estamos vivendo, tudo foi afetado pelo pecado. Eu e você não somos desse mundo. Eu e você, como o Senhor Jesus orou em João capítulo 17, na oração, ao dizer ao Pai: Pai, eles não são do mundo, Ele está dizendo: estes crentes, esses discípulos do Senhor, apesar de viverem aqui, eles não são desse lugar. Eu não sei se você tem corrido na sua vida. Você tem desesperado por fazer tantas coisas na sua existência, para produzir tanto nesse mundo. Mas eu queria te dizer que o verdadeiro servo de Deus, ele é de um outro lugar. E nós temos que investir neste lugar. Nós somos do céu e devemos estar nos preparando para o céu. Nós somos o povo de Deus, amado pelo Senhor, que apesar de vivermos nesse contexto de dificuldades, onde nós vemos tudo desorganizado, isso tudo é consequência do pecado, nós não somos desse mundo. E Deus cuida de nós e nos livra do mundo. Talvez a pergunta mais importante diante disso tudo é: você tem investido no reino de Deus? Na sua vida com o Senhor? Muitos anos atrás, eu li um livro. O livro se chama Senhor, faz-me chorar. Eu nunca mais vi esse livro, já procurei, nunca achei, nem nesses livros antigos. Mas é um livro cristão de uma jovem que havia entrado nas drogas. E ela vivia no mundo das drogas. Até que um evangelista famoso, americano, que trabalhava com toxicomos, encontrou essa jovem junto com
A sua esposa, aquele senhor, encontrou com essa jovem, falou de Jesus para essa jovem, e essa pessoa conheceu a Jesus como seu Salvador. Mas ela tinha vivido tantas durezas na vida e tantas angústias por causa das suas experiências, que ela dizia que ela não conseguia chorar. É como se não tivesse mais lágrima, não tivesse mais sentimento, não tivesse mais coisas que pudesse emocioná-la. E ela orava todos os dias na presença do Senhor, porque ela via outros se convertendo e chorando de alegria, e exaltando ao Senhor. E ela foi esvaziada, ela disse, eu estava vazia. E no final, no último capítulo, aquela mulher diz, até que um dia eu entrei no templo para adorar. Naquele lugar onde cuidava de jovens drogados. E que tinha culto naquele lugar. E aquele dia a palavra foi pregada. E ela entendeu o que era alegria. Alegria não era emoção. Alegria tinha nome. E o nome da alegria era Jesus. E ela ficou tão feliz que ela disse, e a hora que eu percebi, a lágrima escorreu no meu rosto. Queridos, existem momentos na vida que nós estamos tão preocupados com as desventuras, com as lutas, com as dificuldades, com as incoerências que nós encontramos no mundo, que nós perdemos a noção de quem Deus é e de quem nós somos para Ele. A ponto de ficarmos olhando para essas coisas só para reclamar e não temos a sabedoria de olhar para Deus e dizer, Senhor, levanta-te, ó Deus, levanta a tua mão e não se esqueça dos aflitos. Cuida de mim. É isso que está no verso 12 desse texto. Levanta, Senhor. Vem aqui, o Senhor é Deus, o Senhor é o Jeová. Ó Deus, levanta a mão e não se esqueça dos aflitos. Cuida de mim. É quando Deus abre os olhos e Ele clama a Deus. E Ele clama dizendo, levanta-se, Senhor. Deixa eu ver o Senhor. Abre os meus olhos para contemplar a presença do Senhor na minha vida. O Deus que me protegeu até aqui, mesmo que meus olhos não vejam, para que eu possa perceber os seus anjos ao meu redor. Para que eu possa lembrar das suas promessas e que esses anjos são colocados aí para me proteger. Para fazer a obra do Senhor na minha vida. O salmista, o que ele está nos dizendo aqui, é que há necessidade dele olhar para Deus e esperar no Senhor. No verso 14 ele diz, mas você vê, pois percebe o mal e o aflito, para que possa tomá-lo em suas mãos. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor pode cuidar desses que são contra nós. Pare de buscar coisas no lugar errado, como servo de Deus. No verso 16 diz, o Senhor é rei para todo sempre. As nações perecem de sua terra. Ó Senhor, ouves o aflito dos aflitos, o desejo dos aflitos, e fortalecerás o coração deles, e inclinarás os teus ouvidos. As palavras do salmista no final de tudo é, o Senhor é rei para todo o sempre. Eu conversei com o pastor de vocês e falei assim, olha, eu tenho trabalhado só sobre assuntos bem pastorais, que envolvem circunstâncias bem corriqueiras da vida. Posso falar sobre isso hoje? E ele disse, pode. A pergunta é, o que isso tudo tem a ver com o dia do aniversário da igreja aqui? Tem tudo a ver. Queridos, como povo de Deus, nós vivemos momentos onde nós somos desafiados
a enfrentar situações que são extremamente adversas. Extremamente adversas. Vocês estão reconstruindo uma igreja. Mas lembrem-se, a igreja não é isso aqui. Vocês são o povo de Deus. Vocês são os remidos do Senhor. Vocês são os amados do Senhor. Vocês são o povo de Deus. E a graça de Deus está sobre as suas vidas. Mas enquanto estão aqui, não se assustem com as dificuldades. Porque Deus é convosco. Porque esse Deus, como diz o texto, é o Rei. O Senhor é Rei para todo o sempre. E se hoje Ele está dando oportunidade para vocês de darem passos, e passos, e passos, e vitórias, e eu sei o que significa isso. É porque Deus está mostrando o quanto Ele os ama. E são de quantos anos? 19? É isso, né? E são 19 anos. Eu estive aqui, provavelmente, uns 20 e poucos anos atrás. Depois estive outras vezes. E eu compartilhava com o pastor Rogério, olha, quando eu estive aqui, nesse tempo atrás, era num lugar bem pequeno, e estava muito cheio, era uma festividade, e estava fazendo um calor tremendo, e não tinha a bênção que vocês têm aqui do ar-condicionado. Ele está batendo em cima de mim aqui, está maravilhoso. Aquele dia eu estava pregando, e eu tive uma vertigem. Tão quente, mas tão quente. E no metade da mensagem eu tive uma vertigem. Eu sei que eu segurei no púlpito. Eu sei que eu dei uma respirada funda. Parei e todo mundo ficou olhando. E o irmão veio e me perguntou, pastor, o senhor está bem? Vai ficar tudo bem. Dei mais 2 respiradas. Parece que o ânimo deu uma melhoradinha. E eu fui até o final. Foi uma experiência que eu tive com o trabalho aqui. Eu acho que não era igreja ainda. Há muito tempo atrás. E hoje eu contemplo a bondade de Deus para com vocês. E vocês estão no mesmo lugar. Plantado no meio do mundo. E vocês não são do mundo. Vocês estão aqui para pregar o Evangelho no mundo, para que aqueles que são do Senhor se convertam e aprendam a viver nesse mundo como servos fiéis do Senhor. Nunca permita que situações adversas sejam suficientes para tirar de vocês o ânimo. E se em algum momento houver angústia, tristeza, motivos para isso verdadeiros, ajoelhe diante de Deus e faça perguntas sinceras ao Senhor. Mas jamais se esqueçam de que Ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. E Ele ajunta vocês como seu povo, para o bem de vocês, mas sem sombra de dúvidas, o maior objetivo disso tudo é a glória dEle. Que Deus continue essa obra na vida de vocês. Que o Senhor faça resplandecer a graça e o poder dEle sobre a vida de vocês a cada momento. E que vocês permitam que diante das dificuldades, o Senhor, com a sua palavra, os pastoreie. Ele fará isso. Podem ficar tranquilos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é Rei para todo sempre. Ó Deus, obrigado porque o salmista Davi nos lembrou de que o Senhor pode tratar qualquer dificuldade e injustiça e usá-la para a sua glória e o bem do teu povo. Ó Deus, obrigado porque no meio das lutas o Senhor nos mostra aonde o Senhor quer que nós cheguemos.
e nós cresçamos sempre na convicção e no entendimento de onde o Senhor quer que nós estejamos chegando. Ó Deus, derrame graça sobre a vida desses amados irmãos. Fortaleça-os na fé. Ó Deus, aperfeiçoe o caráter cristão desses teus servos, para que eles vivam no meio de um mundo que não tem caráter, que não tem alegria, que não tem esperança. Mas que cheios do teu Espírito, ó Pai, e munidos com a tua verdade, que é a tua palavra, eles possam andar por esse lugar onde eles estão, proclamando o teu Evangelho. Prepara aqueles que o Senhor tem reservado para a vida eterna, para que possam ouvir o Evangelho através da vida desses irmãos. E essa igreja cresça e cresça cada vez mais para a glória do teu nome e para a alegria do teu povo. Que essa igreja, Pai, possa plantar outras igrejas nessa região. Ó Deus, esse é o desejo da nossa alma. Mas confessamos, ó Pai, só poderemos fazer isso se o Senhor nos animar, se o Senhor fortalecer e se o Senhor continuar a obra do Senhor. E nós sabemos que o Deus que começou a boa obra sobre esta igreja há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós te pedimos isso, ó Deus, e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. E eu imploro, Pai, que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém. Podem assentar, queridos.